teto, né, abrir para 2 intervenções, pode ser? Eu vi que teve 2 pessoas que se colocaram, né, intervenções. Não, o pessoal pode até falar, mas vamos só restringir então o tempo para a gente não ir para meio de e-mail, tudo bem? Pode ser? Então vamos lá, só contanto que a gente tenha bastante, seja bastante sucinto, ok? E quem for falar ali, ó, e se apresentar, tá? Bom dia, meu nome é Antônio Cássio, sou da Proesp, e eu gostaria de dizer que o que eu tenho visto em todas essas audiências públicas, em todas as manifestações, é que a gente faz discurso para nós mesmos. Porque academicamente está mais do que fundamentado que essa obra é um desastre. Essa obra não tem interesse nenhum, além de pôr dinheiro no bolso dos espertos de plantão. A campanha. É só isso. Então o problema não é ecológico, é criminal. Porque nós fazemos um trabalho de conscientização, fazemos audiência pública, aí a gente liga a televisão e aparece na IPTV dizendo que a barragem é para dar água para Campinas. Fora as manifestações de secretário, como o secretário do Meio Ambiente de Campinas, que falou que as áreas que vão ser alagadas é alguma área de capoeira. Eu acho que ele não conhece a Mata do Macuco e não conhece todo o entorno que vai ser prejudicado. Então, pastos degradados, exatamente. Então, nós já passamos da área ecológica. Agora, o problema é criminal. Porque se estão produzindo documentos para induzir o judiciário ao erro, isso é um crime. E tem que colocar nomes. Porque senão a gente continua brigando com os abstratos. Nós estamos lutando com a administração. Que administração? Quem que é o nome do sujeito que assina ou que está induzindo o Poder Judiciário ao erro? Ele vai permanecer impune? Nós vamos ser... Esse caso das barragens deixou de ser um problema, agora é um deboche com a causa pública. Então eu peço, eu insto, eu invoco para que todos deem uma direção real ao problema. Ou seja, o que está acontecendo é um crime em andamento. E identificar quem são os pilantras, os oportunistas que estão se fartando com isso. Bom dia. Obrigado. Vamos lá, quem mais? Tereza e Giovana, o Pedro e o Pedro. Então, aí, mais alguém quer falar, pessoal? Não? Então a gente encerra agora o Pedro como último inscrito, ok? Tudo rápido. Eu queria falar que o que foi falado aqui da água, na realidade, a água ela é vendida para grandes consumidores por um preço muito menor do que para a gente. Então não adianta a gente não escovar o dente com a torneira aberta. Eu acho que o buraco é muito maior. Tudo bem, a gente pode escovar o dente com canequinha. Não é esse o problema. O Bandeirante faz isso direto com a campa. Mas eu acho que o problema tem que ser pego aonde ele acontece, não no coitado do consumidor. A gente não tem incentivo para que as hidrelétricas não funcionem. Primeira coisa também, a gente tem que acabar com esse monopólio. Se cada um de nós produzir a sua energia em casa, muda tudo isso. Aliás, é a quarta não sei o que do mundo, a quarta revolução do mundo. Tem muita gente que já falou isso, inclusive tem um livro ótimo do Jeremy Rifkin, que ele fala exatamente essas coisas. Nós vamos produzir as nossas coisas. Então, só que o que acontece no Brasil? Você não pode produzir o tanto de energia que você quer. Você tem que produzir só o tanto que você consome. Isso é absurdo. E aí o que mais que acontece? Você não consegue instalar o Smart Grid, que é aquele aparelhinho que roda de um lado quando você consome e o outro lado quando você vende energia. Esses aparelhos não são ligados nas nossas casas porque essa fiação obsoleta e horrorosa e antiga não dá conta. Então, assim, tem muito mais coisa que precisa mudar. O consumidor, ele é só a ponta de um problemão que todo mundo finge que não vê. A água, eu gostei muito da fala do Andreu, que a água não vem para Campinas. Isso foi confirmado no último evento que teve aqui, que foi uma audiência pública ridícula do senhor, como é que chama o vereador? Galtério, vamos falar bem o nome, que nós estamos aqui na Câmara de novo, que ele fez uma audiência pública e que ele não deixou o público falar. Legal, né?
E lá o funcionário da prefeitura, se não me engano foi o Gustavo, isso está nos vídeos, ele falou que a água não vai nem para Pedreira e nem para Campinas. Então, assim, que mentira é essa? Até onde a gente quer chegar? Eu vou de novo pedir para o doutor Rodrigo que coloque tudo isso no papel. E nós vamos protocolar isso. Porque se a água não vem para a gente, o GAEMA tem que parar tudo. E também alguém que vai ter que tomar alguma iniciativa no criminal. Que eu não sei se é o GAEMA ou se é algum outro órgão. Mas a gente precisa ver isso. Obrigada. Criminal é minha praia. Nós temos 10 advogados. Bom dia a todos, meu nome é Giovana, eu sou produtora rural da APA de Campinas. Uma das coisas que eu questiono é quando se fala nossa APA. Aquilo que é meu, eu cuido, eu preservo, eu zelo. Eu não vejo ninguém, órgão algum, ninguém, assim, procurar a preservação da APA de forma realmente consistente. E encontrar uma maneira com que os produtores ou os proprietários rurais consigam sobreviver nesse território, cuja responsabilidade da manutenção ou da preservação recai somente sobre eles. Somente sobre eles. Nós não temos uma brigada de incêndio para socorrer quando lá pega fogo. Nós não temos segurança alguma, no território que realmente ele tem um valor não só para os proprietários, como para toda a sociedade de Campinas. Nós vivemos assim um total abandono, onde a única coisa que a gente escuta é nossa APA. Meu pai adquiriu a propriedade em 74, desde 81 para a gente a legislação está inserida. É uma legislação que só nos proíbe de desenvolver, de progredir e de avançar. Eu sou totalmente contrário ao desmatamento, à degradação, que quer que seja. O Perdigão teve a oportunidade de ir na propriedade, sabe como ela é preservada, como ela é cuidada, como ela é zelada, com todo o respeito e toda a consideração que a natureza necessita e precisa. Agora, a gente não tem respaldo nenhum, a gente não tem segurança alguma para preservar um território que todo mundo denomina como nosso. Nosso o quê? Quer dizer, é muito fácil falar que é nosso, mas eu nunca vou chegar e falar assim, eu vou entrar na tua casa ou no teu condomínio e falar, nosso condomínio. Poxa, bota a mão na consciência. Precisa zelar, precisa cuidar, precisa. E é uma coisa que menos se faz, a não ser se dizer que é nosso. Uma das coisas que eu queria saber é o seguinte, eu estive numa reunião na Unicamp, quando foi aquele aniversário de 50 anos da Unicamp, o senhor Vicente estava presente, e foi se colocado o exemplo de Extrema, da recuperação ambiental de Extrema e da eficiência dessa recuperação. Naquele momento, o senhor se colocou desfavorável à construção de barragens, e aqui o senhor se coloca favorável. Eu só queria saber o seguinte, como que eu vou barrar ou fazer um barramento de uma água que não existe? Barrar o quê? Quer dizer, a gente precisa ficar tanto tempo se discutindo, questionando, barrar o quê? O que o Ministério faz, o Ministério Público faz, que não toma a frente deles e não se posiciona com tanta informação que tem? Basta só pegar o carro e ir lá. E nessa APA que é nossa, nessa APA que todo mundo diz que é nossa, o maior dano ambiental causado é pela manutenção da estrada que o poder público, omisso, omisso, corrupto do jeito que é, causa esse dano. O Neto, quando ele foi fazer um dos estudos dele, um dos pontos principais foi na propriedade que é nossa. Eu convidei ele hoje, novamente, para ir para essa propriedade, para ver o quanto se degradou as áreas onde acaba recebendo a influência o resultado dessa omissão desse poder público. O Ribeirão das Cabras é o ribeirão que mais contribui com o volume d'água para o abastecimento do Rio Atibaia. E ele está totalmente degradado, ele está assoreado. O rio Atibaia, você anda, quer dizer, aquilo que o Perdigão mostrou aqui é visível. Só essa foto já é suficiente para brecar essa barragem. E a gente, como sociedade, a gente fica andando em círculo. Então, para mim, assim, para mim a APA, ela tem 37 anos. E não 2000 e pouco. Rapidinho só. Então, eu só peço assim, a Cátia, há mais de 40 anos, não tem um projeto para aquela área. Dizer que as pessoas querem expansão, querem vender. Eu acho que todo ser humano quer progredir. Por que os proprietários rurais daquela região não podem ter esse progresso? Por que a gente tem que pagar um preço de uma sociedade omissa? Eu acho que a gente tem que se dar a mão. Sabe, a gente tem que estar assim, e tem que criar mecanismo, porque se tem um pouco preservado e cuidado,
é por conta dos proprietários rurais que cuidam. Porque a sociedade em si, o poder público, são extremamente omissos e são extremamente irresponsáveis, como denomina, como território nosso. Obrigada. Agora, Pedro. Vou procurar ser sucinto. Só levantando duas questões aqui. A primeira que foi falado por você, Vicente, o Rafael, em relação à questão política, né, dos nossos representantes no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, a ausência de uma bancada da água, por exemplo, ou nós temos a bancada da bala, a bancada da Bíblia, não é? Do boi. Enfim, eu não vejo assim que temos que ter uma bancada da água. Eu acho que devemos ter representantes que sejam comprometidos com as questões socioambientais em geral, né? Nós estamos discutindo a questão da água aqui, a questão ambiental, e que realmente também estão comprometidos com outras questões da sociedade, do ponto de vista da ética, da desigualdade, né? Eu acho assim que Campinas, e nós vamos ter uma eleição agora, em outubro, e os nossos representantes aqui de Campinas são zero, no sentido daquilo que a gente pensa em relação ao debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu acho que nós devemos aproveitar essa oportunidade aqui também e promover um debate com candidatos, né, que sejam mais próximos ao que nós estamos pensando aqui, para a gente poder também ter, eu sei que vai ser dramático essa eleição desse ano, nós sabemos que os setores mais conservadores estão muito bem organizados, né, se estruturando cada vez mais, né? Tem o Bolsonaro aí que já está contabilizando assim, 100 deputados federais, no mínimo, das alianças que ele vem fazendo, mesmo que ele não ganhe eleição, entendeu? Então, está muito triste o que nós estamos vivendo do ponto de vista político e nós precisamos buscar o nosso caminho também, eu acho isso. Primeiro, então, a questão de bancada, né? Não é uma questão de ter uma bancada da água, mas uma bancada que também represente os interesses que nós estamos discutindo aqui. Então, nós temos que chamar candidatos e fazer um debate com eles também. E aquilo que a Ângela colocou e o José Carlos colocou, a defesa da COGEAPA, a defesa da participação, porque o COGEAPA nasceu de uma mobilização da sociedade, não é, José? Eu acho assim que um exemplo legal quando o Zé fala sociedade civil organizada participando, quando ocorreu, também sou da Jaguatibaia, tá? Quando ocorreu todo o processo contra a construção da rodovia Campinas-Pedreira, foi uma coisa que aconteceu na rua, na praça. O COGEAPA está muito para dentro, foi falado pelo colega ali, está muito falando para ele mesmo, né? Tudo bem que existe um grande trabalho aí, mas nós temos que ir para a praça. Tem a Praça de Souzas, tem a Praça de Joaquim Egídio, tem as redes sociais. Quer dizer, muita gente que mora na região da APA, a APA não é só Souza, Joaquim Egídio, Gargantilha e Carlos Gomes, a APA é Campinas. As pessoas nem sabem o que é a APA. Então eu acho que é o momento de a gente mobilizar, né? Tem que mobilizar, porque se ficar assim, vai ser o que eu vejo na esquerda, né? Mesmo nas redes sociais, ela fala para ela mesma, né? Então nós temos que abrir essa discussão e trazer os problemas concretos. É só isso para a discussão. Obrigado, Pedro. Bem, pessoal, então a gente vai fechando aqui. O promotor gostaria de usar a palavra?